Eu quero dizer que o Evangelho de nosso Senhor Jesus é uma mensagem de amor para a humanidade. Todo o Evangelho é uma mensagem divina, porque vem de esferas superiores. De onde vem nosso Senhor Jesus? Que mundo que ele habita e que veio trazer para nós essa mensagem? Então, todas as parábolas, os ensinamentos, os milagres de Jesus, nós podemos dizer que são divinos, são celestiais, porque vem desse mundo que a gente nem faz ideia como seja, um mundo perfeito, não é? Então, nas palavras de nosso Senhor, nós temos que tentar nos aproximar ao máximo da mente divina. O que ele quis nos dizer é muito difícil. Mas cada um que interpreta o Evangelho tem a sua visão, né? E hoje eu vou tentar aqui decifrar para nós, segundo o meu entendimento, claro. Cada um de nós temos um entendimento. A gente vê o Evangelho sobre um aspecto, né? Então eu vou tentar deixar essa mensagem para vocês sobre a casa na rocha. O que vem a ser a casa na rocha? Nosso Senhor começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E ele vai deixar para nós um alerta lá no final, porque o Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Ele começa com as palavras fantásticas, né? Bem-aventurados, misericordiosos, bem-aventurados, puros de coração, bem-aventurados, pobres de espírito. É uma mensagem divina, né? Para nos trazer conforto. E ele vai encerrar o Sermão da Montanha, depois de 3 capítulos, ele vai encerrar o Sermão da Montanha com um alerta. E é desse alerta que nós vamos refletir nessa tarde, tá bom? Eu vou ler como ele termina o Sermão da Montanha. E depois nós vamos refletir um pouquinho. Ele diz assim, ó, é como se ele fizesse um discurso, como se a gente quisesse passar uma mensagem, e no final a gente fala assim, olha gente, então para encerrar, eu falo isso, isso e isso. Então Jesus faz mais ou menos isso. Ele faz o Sermão da Montanha em 3 capítulos, e no final ele diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade. Muito bem. Então vocês vejam que Jesus compara quem ouve as palavras dele e a pratica com alguém que construiu sua casa na rocha. Nós sabemos que e Jesus usava muito comparações. Ele sempre usava algo material para deixar uma mensagem celestial. Então, quando ele fala do grão de mostarda, sobre a fé, o filho pródigo, a ovelha perdida, ele está pegando algo concreto nosso aqui para dar uma mensagem celestial. Então, novamente, ele fala da casa na rocha.
Será que ele está falando sobre casa mesmo? É claro, claro que não, né? Mas ele faz essa comparação e a gente entende muito bem que quando vai qualquer engenheiro, qualquer de nós, vamos construir uma casa, principalmente uma casa de 2, 3, 4 andares, os engenheiros fazem as suas fundações e vão lá no fundo, até encontrar uma rocha, uma base firme. Porque senão, qualquer abalo, a casa vai cair. Né? Então, veja bem, Jesus há 2.000 anos atrás já sabia disso. Né? E aí, ele compara ao homem que tem a sua fé, o seu coração baseado onde? Onde está a minha segurança de vida? Por quê? Veja bem, ele fala, e correram os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos e combateram. Quer dizer, não é só a natureza, não. Existe o combate humano também sobre nós. Ele quer dizer o quê? Das tempestades da vida. As tempestades que vai chegar para todos nós. E como nós vamos reagir? Qual será a minha reação diante das tempestades da vida? Eu me baseio em quê? Olha, a minha segurança de vida está em meu dinheiro. A minha segurança de vida está porque eu tenho um grande emprego, eu tenho uma posição ótima. A minha segurança de vida está na minha saúde, na minha fama, na minha beleza. Tudo isso é passageiro, a gente sabe disso. A qualquer momento, nós trocamos tudo das nossas vidas para alcançar a saúde, por exemplo. Então, assim, nosso Senhor faz esse alerta para quê? Para que a gente entenda que quando a tempestade chegar, nós temos que estar firmes. E o que vai nos dar essa segurança? Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, não vai chorar, não vai se abalar. Não é isso. A gente vai cair numa depressão, vai chegar ao ponto de que muitos irmãos chegam a entregar-se, afundar num vício de revolta, ou até atentar contra a vida porque um amor foi embora, porque um investimento deu errado, porque alguém da família partiu, porque ficamos desempregados. Então, qual é a minha segurança? A minha segurança tem que ser o Cristo, a nossa fé. E ela tem que ser funda. Ela tem que não pode ficar na areia, no raso, porque qualquer ondinha, qualquer ventinho derruba a nossa casa, ou seja, a nossa estrutura emocional. Porque qual de nós está isento de chorar e de sofrer? Qual de nós está isento de passar por uma decepção familiar, amorosa? Ninguém. Vejam que às vezes as pessoas se entregam à morte antes de morrer. Olha, para mim acabou, eu não quero mais viver, eu decepcionei, eu levei um prejuízo enorme, não vou tentar outra vez. Meu casamento acabou, para mim, não acredito mais nas pessoas. O meu marido, ou então o meu filho, ou então o meu irmão foi embora, morreu, então eu morri também. Ou seja,
as tempestades vão chegar aí em San Diego e aqui na minha cidade, em todas as casas. Então, com quem nós temos que aprender? É com Jesus. É com Ele. E Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda no escuro. Né? Quem anda comigo não anda no escuro. Então veja bem, o que nós temos que fazer? Aprender com Jesus. E onde? No Evangelho. Então eu vou trazer aqui para as nossas reflexões um personagem do Evangelho. Vamos refletir sobre Pedro. Pedro, eu gosto muito de analisar as passagens de Pedro, porque ele sempre estava à frente, ele sempre se manifestava. Pedro é aquele tipo de pessoas que não se omitia de dar opinião, de falar. Ele conviveu com Jesus mais intimamente do que qualquer outro apóstolo, porque Jesus morou na casa de Pedro por 3 anos. Então, Pedro, ele assistiu ao lado ali dos apóstolos, ele viu os maiores milagres que a terra viu. Ele viu cegos enxergarem, ele assistiu paralíticos andarem, leprosos serem curados. Ele viu os maiores milagres, ele viu Jesus andando sobre as águas, inclusive chegou a andar também. Então, Pedro, ele tinha tudo para não vacilar. E por que ele vacilou? Porque Pedro, na hora H, na hora que ele deveria testemunhar a sua fé, ele vacilou. Então veja bem como nós somos frágeis. A nossa fragilidade emocional, física, de saúde, é imensa. Sabe? Hoje nós estamos seguros porque nós temos uma casa, nós temos o dinheiro, nós temos saúde, estamos saudáveis, mas amanhã um mosquitinho, como a gente viu, leva a gente para o mundo espiritual. Um bichinho que a gente nem enxerga, um vírus, deixa a gente na cama. Então nós somos frágeis. E a gente, ao analisar o Evangelho, nós vamos ver ali que depois da ceia, na quinta-feira, Jesus sai em direção ao Monte das Oliveiras. E a caminho, ele diz: o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes, e todas as suas ovelhas se dispersarão. Quem aqui se manifesta? Pedro. Não, Senhor, eu não. Eu não vou te abandonar nunca. Então, nosso Senhor para e fala para Pedro: Pedro, essa noite orei por ti, Pedro. Então, vigiai, Pedro. E ele fala o quê? Se for preciso, eu morro por ti, Senhor. Eu dou minha vida por ti, Senhor. Eu não vou te negar nunca, Senhor. Nosso Senhor, então, fala a famosa frase que todos nós conhecemos. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jamais! Não te negarei nunca!
Tá bom, Pedro. E poucas horas depois, nós assistimos ali em filmes, em séries de vida de Nosso Senhor, e também lemos no Evangelho as 3 vezes em que Pedro negou Jesus. A primeira vez, e vocês vejam, a gente que lê o Evangelho, estuda, Pedro vai afundando na primeira negativa, a segunda, a terceira é a pior. Que a primeira, ele, quando uma serva de Caifás, ali no pátio, Jesus está lá dentro preso. E uma serva lhe diz: Você é Galileu. Pelo seu jeito de falar, você é Galileu. Você é discípulo desse que está preso? Eu não. Não sou. A primeira negativa. Não sou. Aí chega um soldado e fala para ele: você, eu estou te conhecendo, você é discípulo de Jesus. Ele vai mais fundo. Eu não sou discípulo dele. Então veja bem. Primeira vez ele não é. A segunda vez ele fala: não sou discípulo dele. Aí volta a serva e diz: eu tenho certeza que você é discípulo desse Jesus que está preso. Aí ele vai bem fundo. A pior. Ele diz: eu não conheço esse homem. Então, na terceira vez, Jesus já não é Jesus, já não é o Mestre, já não é o Salvador. Eu não conheço esse homem. E aí, o que acontece? O galo canta. E Pedro cai num pranto convulsivo. Ele só vai acordar conscientemente no domingo. Tamanho remorso, tamanhas lágrimas, o pranto dele é tão profundo, de arrependimento. Por que eu fui negar Jesus? Então vejam que a nossa fragilidade emocional, quando colocada à prova, ela é perigosa. Imagine você que nos assiste aí, negar, supondo, vamos supor, seu pai depende de um testemunho seu, um irmão, um parente que te ajudou muito, muito, que te encaminhou na vida, depende de um testemunho seu, e você diz: conheço esse homem não. E nesse instante Jesus cruza o olhar com Pedro. Então, meus irmãos, ele sai dali do pátio e se recolhe em prantos convulsivos. E aí nós vamos encontrá-lo no domingo. Então a gente analisa qual a razão de Pedro ter negado Jesus. Vocês já imaginaram as noites seguidas de Pedro ao ficar lá dormindo e de repente ele ouvir o galo? O trauma, o drama que Pedro teve que superar. Quantas e quantas noites o galo o acordou e ele chorou. E ele só vai superar com uma forma. E aí que nós vamos chegar lá. A gente se coloca no lugar de Pedro, né? Fala: meu Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Porque se no momento
uns coitadinhos dentro da nossa casa para assaltar, e a gente ali no desespero, ajoelhado, eles põem todo mundo ajoelhado. Aí a gente começa a rezar, pedindo a Jesus. Ele vem e coloca uma arma na nossa cabeça e fala: fala esse nome aí de novo. Fala. Quem de nós fala? Quem de nós fala? Então, as situações da vida, a gente está voltando para casa, 10 horas da noite, vê 3 homens batendo numa mulher. Grita, pelo amor de Deus, socorro. A gente passa de carro. Será que a gente para? Os homens armados? Ou a gente segue e fala, não é comigo? Então, que a vida não nos coloque em situações tão graves que, de qualquer forma, se a gente se arriscar, vai dar problemas. Então, o que vai fazer? Nosso Senhor é tão fantástico, tão fantástico. Ele sabe, ele conhece o psicológico humano, ele conhece a nossa alma pequena, e ele vai fazer o quê? Ele vai recuperar cedo. De que forma? Depois da ressurreição, ele fica 40 dias com os apóstolos, ele aparece aos apóstolos, materializa aos apóstolos. Né? Várias vezes eles estão reunidos e ele aparece materializado em espírito. Depois de 40 dias, no último dia, ele se despede dos apóstolos. Mas ele deixa por último quem? Pedro. Ele vai dar uma chance para Pedro se recuperar. E Pedro se recupera. De que forma? Eles estão ali e Pedro, né, ao lado de Jesus, e nosso Senhor faz a ele 3 perguntas. Interessante, né? Pedro negou ele 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes a ele: Pedro, tu me amas? E ali ele vai, ao contrário das negações que foi afundando, ele vai subindo nas afirmações. A primeira: Pedro, tu me amas? Ora, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então nosso Senhor diz: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Passa um segundinho, nosso Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Ele sente: ah, mas Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sobe mais. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. E aí vem a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Ele sabe por que Jesus perguntou 3 vezes. Ele começa a chorar e entre lágrimas responde: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. E em prantos reafirma o seu amor. Então, a gente vê que depois desse fato, eles vão abrir a casa do caminho, em Jerusalém. E ali, na casa do caminho, conta Divaldo Pereira Franco, que Pedro falava todas as terças-feiras, à tarde, para as mulheres que ali estavam. Então,
Quando as pessoas ali diziam a ele: Pedro, você é um privilegiado, você é um iluminado, Pedro. Ele dizia: não, eu neguei Jesus 3 vezes. Eu não sou digno de ser seu seguidor. Eu neguei 3 vezes, mas hoje eu não nego mais. E ali, a partir de então, Pedro, através da paz, do amor ao próximo, ele foi dedicar-se a pacificar o movimento iniciante. Ele foi um grande pacificador. E a partir dali ele olhou no espelho, porque ele não fez igual Judas. Judas teve um erro tão grave quanto Pedro, porque Judas traiu, vamos dizer, essa palavra não significa o real do fato, mas ele entregou Jesus ali, ele queria proteger Jesus, ele foi enganado. E ao perceber o seu erro, ele correu até o palácio de Caifás e pediu, né, para consertar o seu erro, mas debocharam dele. E aí, ao invés dele assumir o erro, correr diante dos apóstolos, assumir e falar: eu errei, me perdoa. O que fez Judas? Vocês sabem, se enforcou. Então, o que temos que fazer? Reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer os tropeços que muitas vezes a gente reconhecemos, às vezes até. A gente fala: olha, eu errei. Aí as pessoas falam: então pede desculpa. Não, eu não vou me humilhar. A questão não é se humilhar. A questão é ser humilde. Ser humilde e aprender com amor. Porque já não basta, e a gente viu com Pedro, Pedro assistiu milagres. Pedro esteve ao lado do amor encarnado que era Jesus. Pedro sabia que Jesus era o Salvador, mas não adianta. Saber, ver e às vezes até fazer milagres não basta. Então nós temos que amar. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, de que vale dar tudo aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale. De que vale dar o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor? De que vale eu falar a língua dos homens e até dos anjos, se não tiver amor? Nada serei. Assim, o saber, o conhecer, o ver, não é tudo. E não basta. Nós temos que amar. Amar de verdade. Foi eu, Rodrigo. Como é que está o tempo? Temos mais 20 minutos, fica à vontade. Quantos minutos? 20. Falta 20? Isso, 20 minutos. Fica à vontade. Tá. Então, eu quero lembrar como nós devemos agir, como devemos nos comportar diante do Cristo, diante do Evangelho de Jesus. E aí eu vou lembrar de uma outra personalidade do Evangelho,
Maria de Betânia. Maria de Betânia foi citada 3 vezes no Evangelho. 3 vezes. Maria de Betânia é irmã de Marta e de Lázaro. E Jesus se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, Maria de Betânia é citada 3 vezes no Evangelho. E eu quero que vocês pesquisem. Chegue em casa, pesquise Maria de Betânia. Nas 3 vezes em que ela é citada, vocês vão ver como Maria está diante de Jesus. A primeira vez que Maria é citada é uma passagem muito conhecida de todos nós. Ela está em casa e Jesus chega, fica na sala e Maria se ajoelha ali aos seus pés e fica ali ouvindo, aprendendo com Jesus, ajoelhada aos seus pés. Vem Marta e fala: Senhor, pede para Maria me ajudar. Eu estou aqui no corre-corre. E ela aí sentada aos seus pés, ajoelhada aí aos seus pés. E nosso Senhor fala o quê? Marta, Marta, uma coisa só te basta, Marta. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Uma lição não significa que a gente tem que largar todas as obrigações da vida. Mas às vezes a gente corre tanto, fica cuidando tanto das coisas materiais que esquece as coisas espirituais. E Maria estava ali. Você pensou, recebe uma visita de Jesus, você vai lá para a cozinha fazer almoço? Não! É hora de aprender. Aprender. Na segunda vez em que Maria é citada, Jesus foi convidado por Simão, o ex-leproso. Jesus curou Simão, leproso, e Simão convidou ele para uma ceia. Ele está lá na sala, na casa de Simão, quando de repente entra uma mulher. Quem? Maria de Betânia. Ela entra com um perfume caríssimo de alabastro e joga o perfume nos cabelos de Jesus, ajoelha e lava os pés de Jesus. A segunda vez, ela está de joelhos aos pés de Jesus. É o único presente registrado nos evangelhos. Único presente registrado, claro. Certamente deve ter ganho outros presentes, mas registrado. Então eu fico pensando, quanto tempo Maria juntou o seu dinheirinho para comprar um presente para Jesus? E nós oferecemos o que para Jesus? Então, quando a gente está bem, está feliz, está sobrando dinheiro, vamos ajudar os pequenininhos, uma instituição, né? Vamos apoiar. Então, Maria aprendeu com Jesus. Na hora que ela está feliz, alegre, ela dá um presente para Jesus. Nos 2 casos, de joelhos. E aí, o terceiro fato é o quê? As tempestades da vida. A dor. O momento das lágrimas que vai chegar para todos nós. E como devemos nos comportar? Como Maria se apresentou diante de Jesus? Veja lá no seu evangelho, quando chegar em casa. Lázaro morre. Marta manda um recado para Jesus. Meu irmão está doente, volte. Quando Jesus chega em Betânia, 3 dias depois, Lázaro já foi sepultado. Então, quando Marta
né? Vieram lhe contar que Jesus está chegando em Betânia. Ela sai correndo até a entrada da aldeia. E quando ela chega, fala: Senhor, meu irmão já está sepultado. E aí ele pergunta por quem? Por Maria. Onde está Maria? Então Marta manda chamar Maria. Maria chega. Como que ela se coloca diante de Jesus? Se ajoelha em prantos e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, Jesus chora. Ele pega em sua mão e diz: Onde colocaste Lázaro? Hoje verás a glória do Pai. E aí vocês sabem a ressurreição de Lázaro. Os três fatos. Aprender com Jesus ajoelhado. Momento feliz da vida, ajoelhada aos pés do Cristo. Olha, a dor vai chegar, pode fazer festa. E no momento da dor, ajoelhada aos pés do Cristo. Porque somente Ele pode nos ensinar, pode nos dar equilíbrio no momento da felicidade e pode confortar a nossa dor quando ela chegar. Então, Pedro e Maria. Pedro aprendeu com a dor. Pedro teve que passar pela dor. E Maria aprendeu com a verdade, com o amor. Pedro, depois de aprender a amar, foi chicoteado, foi espancado, foi preso, mas nunca mais negou Jesus. Aí está, meus irmãos, as nossas reflexões da tarde. Pedro e Maria. Muitas vezes a gente diz que não aprende pela dor, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós temos que aprender com Ele, que é o amor. Somente Ele pode fazer com que a nossa casa, a casa, esteja funda, as suas bases bem sólida, bem firme, para que não seja abalada de tanta festa, mas também que não seja abalada de tanta dor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e possamos aprender com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Sempre. E só Ele. Muito obrigado.